Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma live super especial, né? Uma convidada, a deputada Janaína Pascoal, e eleita com milhões de votos, uma votação histórica. Ela vai falar hoje sobre diversos temas. Ela é professora também, professora na área de direito penal. Ela é também advogada, também na área de direito penal. Ela é livre docente, doutora em direito penal, né? É uma honra ter ela aqui no nosso canal. É canal que fala no Instagram? Nem sei, é tanta coisa na internet, né? Então, sem mais delongas, porque ela não precisa de apresentação, todo mundo adora ela. Foi simplesmente postar o post que hoje ela estaria aqui, que ela já, um monte de gente já. Ai, deu certo aqui? Entrou? Deixa eu ver. A Janaína entrou? Você, porque eu não sei, quando você manda para mim, eu não sei aceitar. Eu acenei de volta para você. Olá, tudo bom, Olá, Gabi? tudo bem? Tudo bom, Eu linda? não sou da época da tecnologia, eu em vez de aceitar, eu acenei de volta. Se você não é, imagine eu. Então tá lascado o negócio aqui. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui. Olá, minha, obrigada. Olha, se tiver um latidinho no fundo, não repara que eu tô de babá hoje de uma salsicha. Eu Pode adoro ser, cachorro. pode ser que tenha um latidinho. Diga, minha linda. Então hoje eu te chamei para esse bate-papo e olha, foi só postar que você vinha. Você não imagina o número de pessoas que já entrou em contato, falando que te adora, que ia vir assistir. Olha, foi desde mãe, tia, irmã, primos, eu já estou vendo parente, amigos, Meu amor. pessoal da PUC, todo mundo fez questão de comparecer. Daí eu entendi o que é essa votação histórica que você foi eleita, né? E eu queria te Obrigada. perguntar, como que eu te chamo? Eu te chamo de deputada, de professora, de De doutora? Janaína. Me chama de Janaína. É Ah, nada. Então tá bom. Então, Janaína. E eu queria te perguntar assim, você advogou muitos anos, né, na área penal, e quando que deu assim um clique? Eu vou para outra área, eu vou ser deputada, porque você dava aula, você advogava e aí você mudou de carreira. Quando que deu um clique? Você falou: "Ah, eu agora vou mudar, eu vou ser deputada, eu vou ser outra coisa". Eu não acho que eu tenha tido um clique, sabe? Eu sempre fui muito apaixonada pelo Brasil, então sempre participei muito, né, de uma vida política, não no sentido partidário, né? Tá dando umas travadas aqui para mim. Tá travando para você, não? Não, para mim tá normal. Ah, então tá. Então, assim, eu nunca tive assim uma vida só de trabalho. Eu sempre tive participação. Fosse na época da escola, da faculdade, era do centro acadêmico, na OAB, fui conselheira, fui membro de turma recursal. Então, eu sempre vivenciei muito, né, essa questão da cidadania. E com o processo do impeachment, eu percebo, as pessoas talvez que nunca tivessem percebido a minha existência e o meu potencial começaram a se incomodar muito. E eu senti uma certa. Não estou falando isso para vitimizar, tá? É só uma constatação. Uma certa Uhum. perseguição nos muitos ambientes em que eu sempre vivi. E aí eu achei que ia perder meu espaço de fala, sabe? Qualquer frase
até processos por manifestação. Então, eu entendi que era, naquele momento, pelo menos, necessário abrir um espaço novo de manifestação. Né? E nada melhor do que o parlamento, entendeu? Teve todo aquele drama, né, do convite do presidente para eu sair a vice, eu não tinha condições de ir para Brasília. Então as coisas foram se encaminhando de uma forma que eu acabei me lançando deputada estadual. Aí, uma vez eleita, eu, até por determinação constitucional, pedi a licença não remunerada da USP e eu decidi sair da advocacia como profissão. Né? A minha ordem está ativa, eu me considero advogada, advogo por N causas, né? Inclusive no parlamento, mas como profissão, né? Prestação de serviço, eu realmente decidi interromper, pelo menos nesses 4 anos. Ah, e como que é o dia a dia de uma deputada, assim? Qual que é o trabalho de um deputado? Porque do advogado, e aqui eu tenho muitos alunos assistindo a live, eles até têm uma ideia. Até se você puder comparar um pouquinho a rotina de um advogado com o de deputado, que você conhece bem os dois, né? E falar um pouquinho também das dificuldades de ser uma deputada, no sentido assim do cargo. Comparando a advocacia com o parlamento, eu vejo a seguinte identidade. E talvez por isso até que eu tenha um certo sucesso nessa parte, assim. Quando eu acredito num projeto, seja meu, seja de um colega, ou quando eu entendo que é ruim, entendeu? Um projeto do governo, ou mesmo de um colega, eu, vamos dizer assim, defendo a minha convicção, sabe? Eu não tenho nenhum mal-estar em bater de porta em porta lá nos gabinetes dos outros deputados, de todos os partidos, para sustentar, sabe, as razões pelas quais eu entendo que um projeto é bom ou que um projeto é ruim, ou que nós deveríamos fazer uma alteração num determinado projeto mediante uma emenda que é previsto no regimento, entendeu? Então, assim, tem muito da atividade advocatícia dentro do parlamento. Como tem muito da atividade de professora dentro do parlamento, seja no uso da tribuna, explicando essas razões, né, de convicção favorável ou não a um determinado projeto, seja no estudo mesmo, né, as pesquisas para a elaboração dos próprios projetos, para a elaboração de pareceres nos projetos dos outros colegas. Eu hoje estou na CCJ, estou na Comissão de Saúde, estou em 2 CPIs, então tem um trabalho de pesquisa, de investigação mesmo. As pessoas não imaginam como o trabalho de um parlamentar é técnico-jurídico. Né? A gente vivencia o direito ali 25 horas por dia, sabe? Então, para quem é da área do direito, eu acho que é mais fácil fazer essa migração. Ou pelo menos, num determinado período do tempo, né? Exercer essa atividade política. Ah, que bacana. E você, assim, tem muitos projetos de lei em andamento e gostaria, assim, de pedir para você fazer um panorama para nós, assim, dos projetos que você tem em andamento e também saber um pouquinho dos projetos que surgem, assim, como que você tem a ideia de um projeto de lei, assim? E também Pois não, fala. fazer assim um panorama dos projetos que você tem e perguntar como surge a ideia de um projeto de lei. E, por exemplo, na Câmara e no Senado, se eu quiser ter uma ideia, eu posso ir lá e colocar uma ideia. Aqui em São Paulo, se eu tiver uma ideia de um projeto de lei, eu posso sugerir, tem esse intercâmbio entre as pessoas e os deputados, e também a primeira redação do projeto de lei, quem é que faz? É você mesmo, você tem uma equipe que faz a primeira redação. Então, assim, um panorama geral e o primeiro projeto, né? Como surgem as suas ideias,
se tem uma comunicação com a sociedade, se as pessoas podem sugerir, e a redação da primeira minuta, quem é que faz? Tá. Então, assim, eu vou responder por mim, tá? Eu não vou responder pelos demais, porque cada gabinete, eu vou até parafrasear meu pai. Meu pai a vida inteira disse pra gente que cada ser humano é um universo. Então, eu digo agora, cada gabinete é um universo. Então, cada deputado trabalha de uma forma, né? Eu trabalho da seguinte forma. Eu estou em constante intercâmbio com a população, né? Seja por e-mail, seja vendo o que escrevem nas redes sociais, seja mesmo por WhatsApp. As pessoas me param muito nas ruas para dar ideias, para fazer críticas. Então, assim, esse intercâmbio ele é constante. Agora, eu tenho uma vivência, né, significativa na área do direito. Então, eu já fui para o parlamento com um conjunto de ideias, sabe, de projetos, né, como a ideia de defender que a criança que faz 6 anos no primeiro ano fundamental possa começar o ensino fundamental, que ela não precise repetir, vamos dizer assim, o prézinho, né, o antigo prézinho ou infantil. Então, eu já entrei com essa proposta, fiz um vídeo durante a campanha. Assim que entrei, apresentei esse projeto. O próprio projeto de que toda mulher tem direito, né, a participar da decisão de qual vai ser sua via de parto, que no caso virou lei, né, deixar a mulher também que depende do SUS escolher fazer cesariana, isso virou lei. Infelizmente, eu entendo que por questões ideológicas, o TJ disse que seria formalmente inconstitucional, porque a Assembleia não teria poderes para isso. Eu não concordo juridicamente com essa apreciação do Tribunal de Justiça, até porque outras leis na mesma matéria, o próprio TJ considerou constitucionais. Então, me parece muito mais uma questão ideológica, das pressões, né, dos grupos, vamos dizer assim, que se intitulam feministas, mas eu não vejo como feministas, porque as mulheres pobres é que estão pagando, vamos dizer, né? Então, isso já era uma ideia minha na época da campanha. Eu fui assistir a votação desse projeto. Não, eu fui assistir a votação. Foi muito bacana. Mas eu fiquei muito triste, porque assim que terminou a votação, já falaram em judicializar a questão. Não, e isso é uma coisa muito importante. Eu não vou esquecer do que você perguntou, mas isso é uma coisa muito importante, que eu até queria elogiar o discurso de posse do ministro Fux, que ele disse o seguinte, que os políticos têm que aprender a não passar sua responsabilidade para o judiciário. Porque com essa coisa do alargar do poder judiciário, né, muita gente fala, olha, o Supremo está tomando a vez do parlamento. Mas o ministro Fux falou bem, na verdade não é que o Supremo está tomando o lugar do parlamento. O parlamento se apequena, sabe, quando foge do debate no plenário e vai entrar com ação para o judiciário dizer o que pode e o que não pode ser discutido. Foi o que aconteceu, né? A Assembleia, nós usamos todos os instrumentos para debater esse projeto, os deputados que eram contrários, idem. No final, ele foi aprovado por a esmagadora maioria, o governador sancionou, e um deputado que não aguentou perder, né, levou esse projeto para o judiciário, e aí as pressões ideológicas, eu entendo que falaram mais alto, né? Mas, por exemplo, né, em termos assim, pode alguém da sociedade dar uma sugestão? Toda hora alguém manda uma mensagem, um projeto, sugerindo um projeto. O que me incomoda, né, mas eu estou falando por mim, não estou falando pelos demais, é quando uma pessoa ou chega no gabinete ou envia um e-mail com um projeto pronto, achando que a gente é setor de protocolo, entendeu? Isso me incomoda muito, né? Eu não quero criticar um deputado, ou um senador, ou um vereador que eventualmente lida bem com essa questão. De repente até agradece, vai, que alguém chegue com um projeto pronto. Comigo, né, eu entendo que é ofensivo, entendeu? Porque, como assim? Então, assim, às vezes as pessoas pedem uma audiência,
Ah, quero debater um projeto. Uma coisa é você debater uma ideia, sabe? Trazer uma colaboração. Outra coisa é a pessoa trazer um projeto pronto achando que você vai protocolizar. E isso aconteceu comigo algumas vezes, né? No começo, eu acho que eu era um pouco mais educado. Eu dizia, olha, você entendeu mal o papel de um deputado, entendeu? Mas em alguns momentos eu fui mais dura, porque eu também, às vezes, acho que dependendo de quem traz a sugestão, é lobby. Né? Aconteceu uma vez numa empresa, pedi uma audiência e queria já apresentar um projeto, e quando eu fui estudar o projeto, eu percebi o seguinte, se aquele projeto virasse lei, somente essa empresa teria o produto para fornecer para o governo. Eu Ah, fiquei tá. muito revoltada, sabe? Que brincadeira que é essa? Entendeu? Então, assim, e o que eu acho mais engraçado é, sendo eu como eu sou, as pessoas terem coragem de fazer um negócio desse, sabe? Não é que a pessoa cometeu um ato, vamos dizer assim, não houve assim, não se ultrapassou a linha do lícito, entendeu? Não houve nenhum tipo de proposta indecente. Mas eu já acho Sim. indecente, né? Apesar de não ter tido algo assim ilícito, eu já acho indecente alguém que vai ter vantagem econômica com uma determinada lei ter a cara de pau de pedir uma audiência para dizer, olha, seria a coisa melhor do mundo para o mundo se a senhora apresentasse essa lei, entendeu? Então, assim, as Uhum. ideias dos projetos que eu protocolizei, né, foram todas minhas. Eu me lembro de um projeto que nasceu, né, de um pedido de uma senhora que teve câncer de seio e precisou extrair esse seio e ela ficou internada no SUS e não conseguia movimentar os braços, né? E para se alimentar. Então ela disse, olha, a mulher, né, que tem que fazer mastectomia, e alguns homens também têm esse tipo de câncer, é pouco divulgado, mas tem, ela não consegue mexer os braços. Então é importante dar garantia de que ela vai ter direito a ter um acompanhante, pelo menos nos momentos de alimentação, porque as enfermeiras não dão conta de fazerem o próprio trabalho e darem a comida na boca da paciente, entendeu? Então, assim, essa ideia não foi minha, não surgiu, assim, não brotou da minha cabeça, ela veio de fora, mas a gente colocou o texto no papel. A minuta, tá? Muitas vezes eu dito, vamos supor, estou na rua, tenho uma ideia. Ou eu mando por WhatsApp para alguém colocar no formato, ou às vezes eu até dito para o assessor colocar no papel. Mas assim, eu posso pedir uma pesquisa para um assessor, né? Eu sempre tenho ali ex-alunos trabalhando comigo, ex-orientandos. Existe um certo rodízio, né? Difícil alguém que comece no início da legislatura e vá até o final, mas assim, os projetos são muito meus, entendeu? Na argumentação, na redação, então os projetos são muito meus, até porque, e aí sem tirar o mérito da equipe, que a equipe sempre tem mérito, né? Seja para pesquisar, seja para sugerir, para criticar. Ontem mesmo eu terminei um projeto e aí eu imprimi várias vias, né? Distribuí para os assessores para eles darem opinião, entendeu? Aí assim, um dá uma opinião, o outro diz que não entendeu tal ponto. Aí hoje cedo eu fiquei pensando como é que eu podia melhorar. Então, assim, não deixa de ser um trabalho de equipe, porque eu acho importante ouvir, sabe, as pessoas. Como eu fiz semana passada, pus nas redes, né? Tive uma ideia no Ah, feriado. eu vi no Facebook, né? Eu vi uma minuta no Entendeu? Facebook. E aí o retorno que vem também te ajuda a sentir se as pessoas entenderam, sabe? Se as pessoas entenderam, entendeu? Então, assim, essa parte assim de dizer o que vai ser apresentado, qual vai ser a argumentação, ela é muito minha, né? Agora, tem ali dentro da Assembleia tem toda uma parte burocrática, sabe? De incluir no sistema, e tem link disso, link daquilo, código disso, código daquilo. Eu sou péssima nessas coisas. Então, às vezes, eu dito e falo, bota no sistema, entendeu? Dessa forma, né?
Mas a parte intelectual, ela é muito minha, assim, no gabinete. E eu amo isso, entendeu? Então, assim, de repente, tem alguns deputados, eu percebo, que não gostam dessa parte, que é essa parte mais técnica, mais legislativa. Eles gostam de ir para evento, né, de estarem em cerimônias, e eles têm aqueles assessores que vão cuidar, entendeu? Uhum. Então é difícil falar por todo mundo, estou falando muito por mim. Eu já sou super complicada com negócio de evento. Né? Eu reparei quando eu tomei posse que eu recebi um monte de convite para café da manhã, para almoço, para jantar, para cerimônia. Eu falei, oh, gente, se eu for nisso tudo aí, eu não vou trabalhar, entendeu? Só que assim, as pessoas têm que essas coisas são trabalho. E para mim, eu falo isso assim com o maior respeito, entendeu? Para mim, isso é perda de tempo, entendeu? Então, assim, quando eu saio do gabinete, é para fazer visita técnica, sabe? Que nem agora, chegou um projeto grande do governo que visa extinguir empresas. Então, assim, eu preciso ir lá, entender o que é feito lá, entender por que o governo está querendo extinguir, para onde é que vai levar. Então, isso são visitas técnicas, né? Que nem tem, as pessoas não costumam valorizar do seu ponto de vista de votos, né? As pessoas acham mais importante estar em eventos com muita gente, né? Com muito like, muita foto, muito vídeo. E a minha cabeça é uma cabeça assim muito focada, entendeu? Então, assim, eu tenho que votar um projeto? Tenho. Para eu votar com consistência, eu preciso conhecer. Então, aí eu vou fazer pesquisa de campo, visitas de estudo mesmo. Mas essa coisa do político estar em vários lugares, isso aí não é para mim. Entendeu? Não é para mim, não adianta. E eu preferi falar a verdade. Ai, doutora, vem aqui, vai ter uma posse de não sei quem. Eu falo, olha, vai ter algum debate? Eu vou poder discutir uma ideia? Não, não, é só a posse, é só para a senhora compor a mesa. Eu falei, ó, chama outro colega, porque mando ali as minhas felicitações, os meus votos, mas assim, eu acho que é perda de tempo tanto evento, entendeu? É muito Uhum. evento, é muito gasto com cerimônia, com medalha. Eu acho que é difícil eu ter um cargo muito elevado, porque eu ia cortar tudo isso aí, ou pelo menos ia tentar cortar. E aí eu ia arrumar muito inimigo, mais ainda do que eu já tenho, sabe? Falando um pouquinho agora no Supremo, porque no fim algumas vagas vão surgir, né? E uma coisa que a gente estuda, eu sempre passo para os alunos a nomeação dos ministros do Supremo, a gente fala no sistema de freios e contrapesos, né? A gente fala que o presidente indica, aí vai para a sabatina no Senado, aí tem que ser aprovado, e aí no meio. E eu acredito assim que algumas pessoas não entendem esse mecanismo, né? Acho que na cabeça das pessoas assim que não estudam direito fica assim, não entendem o mecanismo de freios e contrapesos e fica na cabeça deles assim. E o presidente indicou um amigo para o Supremo. Acho que fica um pouco isso na cabeça. E para outros fica, mas será que isso não causa uma politização na Suprema Corte? Será que isso não abala a credibilidade? Você acredita que essa forma de nomeação dos ministros é uma forma boa? Ou se você tivesse a chance de mudar a Constituição, você mudaria ou deixaria como está? Qual que é a sua opinião jurídica sobre isso? O que eu acho que acontece muitas vezes é a não observância dos critérios constitucionais, né? Que é aquele relevante saber jurídico, entendeu? A ilibada conduta, né? Então, assim, tirar esse sistema e colocar qual? A lista tríplice. A gente que acompanha também, né, a formação do quinto, vê que tem muita política, tem muito lobby, tem muita pressão. Nem sempre os mais qualificados são os que são escolhidos, entendeu?
Eu não tenho, assim, essa convicção que eu sinto que as pessoas têm de que o nosso sistema é, em tese, ruim. Ele finda ficando ruim porque às vezes é subvertido, às vezes realmente quem tá no poder acha que deve ou pode colocar um amigo no Supremo, independentemente dos critérios técnicos, né? Mas eu, a princípio, assim, do ponto de vista teórico, eu acho um sistema bom. Eu acho um sistema bom. Não, não tenho, assim, essas críticas, não. Já estamos aí, né, às vésperas de uma indicação. Eu acho que falta no atual Supremo um magistrado com a experiência da magistratura, tá? Sobretudo na área penal. Então, se eu fosse presidente hoje, né, eu iria buscar entre os desembargadores que estão na ativa, aqueles que são da carreira da magistratura e que tenham atuado especificamente, assim, por muitos anos na esfera penal. Porque eu acho que é esse o perfil que falta no Supremo hoje. Vejam, com isso eu não estou dizendo que sempre o ministro do Supremo tenha que ter essas características, não. Eu estou falando do momento atual. Né? Eu sinto falta de alguém com esse perfil de magistrado propriamente, aquele que entrou para o concurso, foi magistrado a vida inteira, chegou a desembargador e trabalhou grande parte da sua vida na seara penal. Né? Nós tínhamos aí uma expectativa de que seria o juiz Moro, né? Depois ministro Moro, mas eu acredito que a situação entre ele e o presidente tenha chegado num ponto que pelo menos nada é impossível nessa vida, né? Mas assim, num primeiro momento eu não acho que o presidente vá indicá-lo. Né? Mas apesar dele não ter chegado a desembargador, eu entendo que seria um bom nome pela experiência, pelo trabalho prestado. E olhando estrategicamente, né, hoje, quem é o nome que tem condições de enfrentar o presidente? Só o Moro. Então, assim, se o presidente tivesse um olhar estratégico, chamaria o Moro para o Supremo, porque aí ele não vai ter concorrente em 2022. Olha só, é verdade. Olha, eu não tinha pensado nisso, realmente. Ele não estaria traindo a Constituição, porque o Moro tem as condições constitucionais, né? E estaria, ao mesmo tempo, tirando o adversário da frente, né? Olha só. De uma maneira lícita, de uma maneira legítima e de uma maneira que eu não tenho a menor dúvida, agradaria demais, demais os seus eleitores. Ah, com certeza. Olha, não tinha pensado nisso, gente. Que ideia. E eu vi que você. Eu estava olhando, eu te acompanho nas redes sociais, né? Principalmente o Facebook, e eu achei muito interessante que você fez uma consulta à população de um projeto de lei, e eu achei o máximo, né? Porque poucas pessoas fazem isso, né? E é um projeto de lei, ele trata sobre uma questão delicada, que é aquela problemática da mulher que sofreu um estupro e aí vai realizar o aborto na rede, no SUS, né? E porque ela não quer levar adiante a gestação. Só que aí o direito penal tem um problema. Se no curso da ação penal você acaba não provando, né, que o autor é a autoria do crime, aí como é que fica a questão da mulher que fez o aborto, né? E a lei, no caso, eu entendi bem, a lei protegeria a mulher nessa situação. Você pode explicar melhor, que você é da área penal? Eu sou do constitucional, eu só sei o que está na Constituição. Então eu jogo a bola para você explicar esse projeto. Quando eu comecei a estagiar na área penal, eu lembro de uma situação de uma mocinha que estava no corredor de um fórum no interior de São Paulo, muito magrinha, aquele barrigão, sabe?
Aí estavam a mocinha e a assistente social chorando no corredor. Eu fui até elas para saber o que estava acontecendo. Eu tinha ido cuidar de outro caso. E o caso era o seguinte: a menina tinha 12 anos, já estava num estágio avançado da gravidez e tinha sofrido uma violência por parte do próprio pai. Né? A situação Nossa, era 12 anos de idade, é uma criança. filme de terror, filme de terror. E o magistrado, na época, por convicções religiosas, ele não decidia. Então, assim, não é que ele negava para as pessoas poderem recorrer. Ele não decidia, então ele não permitia por não decidir. E todo mundo sabia que ele tinha uma convicção contra o aborto, contra mesmo as hipóteses que são previstas, né, como autorizadas por lei. E a gestação foi se desenvolvendo de forma que chegou num ponto que interromper seria mais arriscado para aquela mocinha do que seguir. Então era um drama, entendeu? Então, por força desses muitos casos, questionava-se, né? Passou-se a questionar como é que é isso aí? Está na lei que pode interromper, mas precisa de autorização judicial? Então, depois de muito embate, caiu essa exigência da autorização judicial. Passaram a exigir o BO. Né? Quando eu digo exigir, não é que estava escrito na lei, era a prática, entendeu? Na prática, para a mulher conseguir interromper essa gravidez decorrente de estupro, ela precisava fazer o BO. E aí também, não, mas é difícil, você faz o BO, o procedimento demora, expõe a intimidade da mulher. Houve aí uma série de normas administrativas e se estabeleceu já há um bom tempo que para interromper essa gravidez decorrente de estupro, a mulher chega no serviço de saúde e diz: olha, fui estuprada, estou grávida, quero interromper. Entendeu? Essa situação, ela dá margem a duas formas de injustiça. Ela facilita que uma mulher que não foi estuprada e queira fazer o aborto e crie uma história, né? E com isso eu não estou generalizando, mas ela favorece essa situação. E ela favorece muito o estuprador naquele caso de uma violência real. Porque você imagina num violador contumaz, entendeu? Que vitima alguém da família, né? Uma jovem da família, por exemplo, uma adolescente ou uma mulher adulta. É muito confortável, né? Essa mulher é vítima, essa mulher engravida, ela procura o sistema, ela interrompe a gravidez, ela volta para seguir sendo violentada. Se não é o caso de uma situação de coabitação, aquele violador, né, aleatório, daqueles casos clássicos que a moça está indo para o trabalho ou voltando do trabalho no ônibus, o cidadão segue a moça 2, 3 dias, vê o ponto que ela desce um ponto antes ou um ponto depois, vai correndo até o caminho da moça e carrega a moça para um terreno baldio, entendeu? Infelizmente são os casos muito clássicos, né? Hoje, se essa moça procura o serviço de saúde, interrompe a gravidez e ela não vai à delegacia noticiar, esse cidadão nunca vai ser pego. Então, você determinando que quando a mulher procura o serviço de saúde para interromper uma gravidez decorrente de estupro, que a equipe de saúde deve notificar, você também, né, cria uma situação para que o agressor seja pego. E nesse tipo de crime, hoje, nós temos maiores chances de identificar o agressor, porque nós já temos, ainda que numa quantidade menor do que a desejada, o perfil, né, de banco genético, o banco de perfis genéticos, entendeu? De pessoas condenadas por crimes graves, por crimes sexuais. Então, às vezes, vamos supor, a moça houve a interrupção da gravidez, pega o tecido fetal, extrai o DNA, joga no banco. Quando vai comparar no banco, pega um cidadão que já está lá no banco, entendeu? Você pode identificar o agressor. Então, assim, esse projeto de lei, que parece pequeno, né? Parece algo insignificante, mas ele é muito importante. Seja para proteger as vidas, né, dos bebês que foram concebidos em relações consentidas, seja para preservar as mulheres, né,
por meio de identificar, investigar, processar e punir agressores sexuais, entendeu? Com esse pensamento, foi que o Ministério da Saúde editou uma portaria recentemente, né? O problema é que o Ministério da Saúde trouxe 2 pontos nessa portaria que não é que estão errados, mas eles podem gerar confusão, né? Ou críticas. Primeiro ponto, eles dizem que a mulher que busca o serviço por estar grávida em decorrência de um estupro pode ver o ultrassom do seu bebê se quiser. É um contexto complicado, a pessoa já foi vítima, realmente, essa coisa do ultrassom pode ser uma pressão, sabe, sobre essa mulher, pode ser eu não sei se nós temos esse direito, entendeu? E tem uma outra parte da resolução que diz que a mulher vai assinar uma declaração de que ela está consciente de que aborto fora daquelas hipóteses legais é crime e que noticiar falsamente um crime também é crime. Então, assim, Não, quando eu li a portaria, isso não tem nada de errado com isso, mas qual foi meu medo? A mulher assina esse documento, que muitos estão vendo como pressão para ela não fazer um procedimento que a lei permite. Isso vai para a polícia. Vamos supor que não consiga provar que houve estupro. Ah, não consegue por quê? Porque não bate nenhum perfil genético, ou porque a pessoa acusada nega, você não consegue fazer uma prova pericial contundente. Os crimes sexuais, eles são difíceis de provar. Porque, em regra, eles acontecem em ambientes muito privados, né? 4 paredes. Então, assim, qual foi meu medo? Não consegue provar o estupro ou pegar o estuprador, entendeu? E essa mulher vai ser processada por crime de aborto e por crime de falsa comunicação de crime. Não é justo, né? Então, assim, numa hipótese de ficar cabalmente demonstrado que a mulher inventou, que a mulher criou, já tem previsão legal para isso, né? Mas, assim, meu medo era assim, não conseguiu provar, automaticamente essa mulher vai ser processada criminalmente, entendeu? Por isso é que eu coloquei dessa forma. Profissional de saúde que interromper a gestação decorrente de estupro tem que notificar, tem que guardar tecidos fetais, tecidos embrionários para fins de perícias genéticas. A mulher não vai ser pressionada nem a fazer, nem a deixar de fazer essa interrupção. Ela vai ser conscientizada sobre o procedimento, os riscos do procedimento e que ela pode levar a gestação adiante e entregar seu bebê para adoção, né? Inclusive, eu queria que você explicasse a diferença, porque muitas pessoas acham que é crime entregar a adoção, confundindo com abandono de incapaz. Gente, não, pelo Queria amor de explicar Deus. essa diferença, porque tem pessoas que têm medo. Não, vamos lá. Vamos supor, a mulher teve o bebê, por alguma razão, não importa qual, ela não tem condições ou não quer ficar com o bebê. Se ela colocar esse bebê numa cestinha, numa caixa de papelão, num saco e deixar numa esquina e largar na rua, ela está cometendo um crime, sim, né? De abandono de recém-nascido. Agora, a mulher teve o bebê ou está grávida esperando esse bebê e ela já está decidida a não ficar com o bebê. O que ela faz? Procura ou o serviço de saúde ou o fórum mais próximo da casa dela, vara da criança e do adolescente. Chegar no fórum já vai ser orientada, né? E diz, olha, não quero ficar com meu bebê, entendeu? Estou com 7 meses, vou ter o bebê daqui 2 meses, quero entregar para adoção. Este procedimento é um procedimento legal, né, previsto em lei, está largamente disciplinado. Essa mulher vai passar por uma equipe multidisciplinar para que essa equipe avalie se a decisão dela é uma decisão livre, né, se ela não está sofrendo nenhum tipo de coação para entregar seu próprio filho. Ela vai ser orientada. Provavelmente, né, se for uma questão econômica, vão dizer para ela quais são as alternativas que ela tem, caso ela queira ficar com seu filho. Mas se percebem que ela está determinada, né, existe um procedimento legal que pode se buscar um parente próximo para ver se quer ficar com o bebê. E aí eu faço críticas ao excesso dessa busca, que muitas vezes demora muito e a criança até envelhece.
e prejudica-se o processo de adoção, né? Mas assim, a entrega legal, como o próprio nome diz, é legal, é prevista em lei. Eu lembro que uma vez eu escrevi sobre essa entrega no Twitter e eu fiquei muito surpresa com a reação das pessoas. As pessoas acusavam tanto essa mulher, né? Essa mulher que entrega o filho. E eu disse assim, gente, essa mulher, ela tem que ser reverenciada, porque ela fez dois bens, né? Ela realizou duas boas ações. Ela deu a vida a esse bebê, sendo que a gente sabe que o aborto está muito banalizado, infelizmente, né? E ela fez a felicidade de uma família quando ela entregou esse bebê, entendeu? Porque toda mulher está sujeita a engravidar, né? Programando, não programando, está sujeita a engravidar. Então, assim, quando a mulher, consciente de que não tem condições, ou que não quer, por qualquer razão, quando essa mulher toma a corajosa decisão de manter a gravidez até o final, de passar pelo parto e de entregar seu próprio filho, ela tem que ser reverenciada, né? E não assim xingada, estigmatizada ou até criminalizada, como a gente percebe muitas vezes, né? Dos comentários e assim por diante. Então são situações diferentes. A entrega legal, ela não coloca a criança em risco. O abandono coloca. Né? Você, mas eu vou deixar aqui que passa muita gente. E se não passar? E se passar uma pessoa maldosa que vai praticar um abuso, um crime, uma violência contra a criança? E se um cachorro grande chegar e morder a criança? Então, assim, pode acontecer qualquer coisa. Né? E se o lixeiro achar que é lixo e jogar no caminhão? Então, assim, o abandono não tem nada a ver com a entrega legal. Eu expliquei? Ficou claro tudo que você perguntou? Ficou claro, ficou bem claro. É só para as pessoas não acharem que elas vão fazer a entrega legal, né, a doação, e vão ser punidos. Então, a pessoa que foi vítima de estupro, ela pode escolher entre o aborto legal ou levar a gestação adiante e a entregar o bebê, né, lá no hospital mesmo, segundo o seu projeto de lei, né, a minuta. A entrega legal já é lei. O que eu faço no projeto é uma referência a essa possibilidade jurídica que já existe. É claro que se você perguntar para mim, mas é melhor que interrompa a gravidez a mulher que foi estuprada ou que entregue para adoção? Eu vou te dizer 1 milhão de vezes que entregue para adoção, entendeu? Que mantenha a gravidez, se não se sentir em condições emocionais de ficar com a criança, que entregue para adoção. Agora, eu não posso fugir da realidade de que tem uma legislação vigente no país que essa mulher está autorizada a interromper. Então, eu quero criar alternativas para que ela não tenha que ir por esse caminho, mas eu não posso tratá-la como se ela fosse uma criminosa, quando, na verdade, ela é uma vítima, né? Perfeito. E eu tava lendo os comentários, Janaína. São muitos, né? Acho que tinha uns 700. Não li todos, não. Era muita coisa. Mas um me chamou a atenção porque muitas pessoas, eu acho que não entenderam bem a proposta, no sentido de acharem que é só chegar lá e falar assim, eu fui estuprada, quero fazer o aborto e não vou ser punida. Não é isso. As pessoas não entenderam bem. No caso, tem uma equipe que vai averiguar se realmente houve estupro. Não é você chegar lá e fazer uma alegação qualquer de estupro. Não é uma coisa leviana, né? Acho que as pessoas não entenderam essa parte. O que as pessoas não sabem é que hoje já é assim. Hoje a pessoa chega e diz, estou grávida. Essa gravidez é decorrente de estupro, quero interromper. A polícia não vai avaliar, não vai ter nada. Então, hoje, você já tem uma situação que, de certa forma, possibilita que a pessoa fale que foi vítima sem ter sido. Esta lei, diferentemente da interpretação que estão dando, ela, ao dizer que essa comunicação, essa notícia que a mulher dá à equipe de saúde vai ser levada à polícia, esta lei coíbe que alguém que não foi vítima diga que foi, entendeu? Então, só o que eu estou fazendo não é dizer o seguinte, pode mentir, não é isso. A mulher vai chegar, vai dizer, a legislação prevê que ela pode interromper,
Mas lá adiante, se não conseguir identificar o agressor, ela não vai automaticamente responder pelo aborto que foi praticado, entendeu? Uhum, perfeito. Eu até E estou pensando em mudar. Hoje cedo eu até construí uma outra redação para bacana. esse artigo que deu tanto problema. Eu coloquei assim que se o inquérito instaurado em decorrência do estupro, né, posteriormente for arquivado por ausência de provas, a mulher não será responsabilizada. Algo assim, a redação um pouco diferente. Da mesma forma, a absolvição, né, pelo crime de estupro não implicará responsabilizar a mulher, entendeu? Por aborto. Porque assim, a gente tem que deixar isso registrado, porque não pode uma pessoa que é vítima primeiro de uma violência sexual, vítima, que é um procedimento de aborto, é uma coisa muito dolorida em todos os sentidos, né? Ainda vai ser processada. E assim, talvez, se eu não tivesse muita experiência na advocacia, eu não conseguisse enxergar a importância desse projeto. Vou te dar um exemplo, tá? Hoje, quando uma criança sofre uma violência sexual, né, no seu entorno, tá, no seu entorno familiar, e ela, por exemplo, relata para a mãe, né, o que aconteceu com ela, e a mãe leva esse fato para a polícia ou para o Ministério Público, em regra, a pessoa acusada do abuso acusa essa mãe de alienação parental, né? Então, assim, nós estamos vivendo algumas situações muito delicadas, porque a mulher que recebe um relato desse do seu filho, por exemplo, do seu neto, do seu sobrinho, ela tem obrigação de noticiar para as autoridades, sob pena de amanhã ela ser acusada de omissão, tá? Porém, dependendo do abuso, a perícia não mostra, porque você tem abusos e abusos, né? Você tem, nem sei pelo horário se eu posso dar tantos detalhes, mas assim, você tem abusos, Pode. você tem abusos que não deixam, vamos dizer assim, vestígios. Então a perícia não pega, mas eles aconteceram, né? E aí, às vezes, o cidadão que é acusado desse abuso, ele diz, não, ela inventou, ela incutiu memórias falsas na cabeça da minha filha, da minha neta, da minha sobrinha, da minha afilhada, ela cometeu alienação parental e pede a guarda. Então, assim, eu que já acompanhei muitos casos, né, como assistente da acusação, representando pequenas vítimas, é sempre um drama muito grande, porque o pânico que a gente tem de não conseguir condenar, né, porque é difícil provar, e o cidadão o agressor ainda conseguir a guarda da criança, sabe, por acusar essa mãe de alienação parental, é difícil até de eu traduzir em palavras. Então, eu levei essa situação que eu vivenciei como defensora de pequenas vítimas para a situação da mulher que engravida numa violência, né? Ela alega o que aconteceu, interrompe a gravidez. Aí, pelas dificuldades inerentes ao processo penal, que são muitas, não consegue provar. E ela vai ser responsabilizada criminalmente. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu, de certa forma, trouxe para este PL a minha experiência também como advogada de pequenas vítimas, sabe? E são assuntos complexos, né? São assuntos doloridos, muito doloridos. Entendi. Sim, eu vou propor. E aí, no debate dentro da Assembleia, né, com a população, que eu acho que é o que tem de mais rico, né, na democracia, a gente vai amadurecendo. Ah, esse eu também quero assistir a votação. Eu assisti o da cesárea, e Obrigada. esse eu também. é, Será, a votação está sendo online, Janaína? Ah, Não, não, ela foi online durante aquele primeiro período da pandemia. Agora a gente já retomou a votação presencial. As CPIs seguem online, né? As comissões temáticas, CCJ, Saúde, Educação, já voltou para o presencial. Mas nós estamos com uma dificuldade grande de quórum, sabe? Eu tenho ido todo dia, tenho participado do plenário, só não participo quando
coincide de ter alguma outra atividade no mesmo momento, como colégio de líderes, ou eventualmente uma visita por causa de algum projeto. Mas, assim, a gente está com muita dificuldade de quórum. Isso é uma coisa que incomoda muito como cidadã, sabe? Eu acho assim, o povo todo já está trabalhando, já está no metrô, já está no ônibus, e o representante do povo tem que tem que enfrentar o que o povo enfrenta, entendeu? Então, assim, eu estou bem chateada com essa falta, de quórum para sessões de votação, para as comissões, bem complicado. Né? Esse projeto eu faço questão de ver a votação. Bom, eu vou fazer uma última pergunta e aí, infelizmente, a live ela tem um tempo delimitado, né? São 10 para 5, então dá para fazer uma última pergunta. E no caso, você deu aula há muitos anos, né? Sim. E eu gostaria de saber, assim, sobre o ensino superior, você acha, assim, que em direito, né, ele está bem estruturado ou você acha que precisaria de uma reforma no ensino superior? E agora com a pandemia ainda está online, né, porque eu, por exemplo, tive que me tornar uma professora online do dia para a noite. E é uma diferença que, num dia você tem todas as carinhas ali, você vê o aluno, no outro dia você e o computador. Eu não sabia o que fazer, eu e a máquina, porque eu estava acostumada com o aluno, né? Agora, você acha que as matérias, o conteúdo, ele está adequado? Ou você, por exemplo, faria uma proposta de mudança? Na sua visão, o que você acha do ensino superior em direito, né? Quando eu me formei e comecei a dar aula, pelo menos na USP, a grade ela era fechada. Né? Você tinha ali uma série de matérias que eram obrigatoriamente ministradas. Quando eu já estava dando aula há muito tempo, houve uma reforma para que o aluno tivesse maior autonomia para montar a sua grade. Entendeu? As aplicativas, né? Até era bem complicado, porque alguns alunos conseguiam bolsa para irem para o exterior, fazer disciplinas fora, mas se matriculavam também no Brasil, entendeu? E aí, quando eles voltavam, ai, professora, a senhora me deu falta. Eu falei, ó, desculpa, não dá para eu não te dar falta se você está do outro lado do mundo. Então, assim, eu gostava mais do sistema de matérias fechadas. Eu defendo um ensino crítico, um estudo crítico, mas eu entendo, seja na graduação, na pós, ou mesmo no ensino básico, que para você ter condições de criticar, você precisa ter informação. Então, o construtivismo, no sentido... Eu não estou jogando pedra, tá? Mas no sentido de colocar apreciação crítica, né, como algo mais importante do que o conteúdo informativo, a meu ver, tomou conta de todo o ensino no país, entendeu? Então, eu, se pudesse, voltaria um pouco mais para um formato informativo mesmo, sabe? De conteúdo, de checagem de conteúdo, sabe? Eu sinto falta disso. E tem um ponto que eu critico sempre, né? Já criticava dentro da faculdade, que é a ideologização, entendeu? Então, assim, os professores, que são, na sua maioria, muito esquerdistas, muito defensores, né, dessas pautas, vamos dizer assim, politicamente corretas, eu entendo que eles têm todo o direito de ter sua opinião, até de externar sua opinião em sala de aula, mas eles não têm o direito de impor o seu pensamento aos alunos. E isso acontece, né? Isso acontece na graduação, acontece na pós. Aqueles que são selecionados são os que dizem aquilo que o orientador quer que eles digam. Eu era uma das pessoas que mais, né, fazia questão de ter orientandos com todas as vertentes ideológicas, de dar espaço para todos os pensamentos. E o pessoal que se dizia muito democrático, né, não dava espaço, entendeu? Então eu lembro que
nas discussões sobre aborto, por exemplo, né, que eu sempre fui contrária à legalização, os colegas não conseguiam reconhecer nos meus argumentos, né, um conteúdo jurídico. Eles diziam que era uma questão religiosa, e eu nunca falei que era contra, né, porque por causa de Deus ou por causa de religião, eu dizia que o ser humano que está em formação tem direito a nascer. Então é uma discussão jurídica, entendeu? Isso também com relação à legalização de drogas, né? E outros tantos temas. Então, assim, eu me senti crescentemente sem espaço na universidade, sabe? Então, essa crítica eu faço. Eu entendo que a universidade, né, deveria ser um ambiente para todas as ideias, para todos os pensamentos, onde as pessoas não poderiam ter medo de falar. E eu sou, assim, prova viva, né, do que é perseguição, entendeu? É complicado, bem complicado. Ah, então, assim, para terminar, né, que faltam só 5 minutinhos, eu queria pedir para você dar um conselho para os estudantes de direito, né, que estão aí nos bancos acadêmicos ou recém-formados, ou uma mensagem para eles. O que você quiser falar, Eu acho que, a palavra é sua. primeiro, assim, não importa qual a carreira que vai abraçar, se é advogado, se é promotor, se é juiz, se é professor, tem que gostar, né, do trabalho, tem que se dedicar, tem que saber que vai ter que estudar sempre, sempre e sempre mais. Não vá para o direito quem não gosta de ler, quem não gosta de estudar, quem não gosta de pesquisar, entendeu? Quem não tem assim essa sede de conhecimento. Lembrar, né, que a pessoa, que na verdade, em regra, você tem várias pessoas envolvidas nos conflitos, entender, né, aquele conflito, não colocar os interesses pessoais acima, interesses financeiros, no caso do advogado, interesses, vamos dizer assim, de categoria, né? No caso das outras carreiras. Eu lembro que quando eu entrei em direito, que tinha uns debates, né? Ministério Público, magistratura, na época procuradoria, agora tem defensoria também. Nós debatíamos missões, né? Qual é a missão do Ministério Público? Qual é a missão da magistratura, da advocacia? E hoje só se fala em vantagens, né? Benefício disso, benefício daquilo, salário. Então, assim, eu acho que teve uma sindicalização no Brasil e, sobretudo, uma sindicalização das carreiras jurídicas que trouxe com essa sindicalização um empobrecimento muito grande, sob todos os sentidos. Então, temos que resgatar essa ideia de missão, né, do profissional do direito, como também temos que resgatar a ideia de missão do profissional da saúde. Né? A saúde, em determinados momentos, ela também coloca o interesse financeiro, né, na frente. Não estou dizendo que nós tenhamos que trabalhar de graça, que não tenhamos que nos preocupar com o sustento da família, não é isso. Mas, assim, o excesso, sabe, de sindicalização, de materialização, atrapalha, né? Qualquer profissão, mas especialmente essas que eu considero missionárias, né? São profissões diferenciadas. É isso. Janaína, muito obrigada pela sua presença. Foi assim um bate-papo muito gostoso. Obrigada. Foi uma aula sobre o poder legislativo. Aprendemos muito com você e estamos aí em boas mãos. Muito obrigada Obrigada. por estar aqui conosco. Quando quiser, a gente volta a conversar, né? Eu sou sempre muito apaixonada por tudo que eu faço, pelos trabalhos que eu fiz também. Então, assim, nesse aspecto, 25 horas por dia estou à tua disposição, tá bom? Boa sorte, saúde para você, para sua família, para todos os seus seguidores, seus alunos. Papai do céu abençoe. Beijo grande. Tchau, obrigada. Bom, pessoal, que live maravilhosa, né? Não é à toa que ela é um baita de uma deputada atuante, que faz tanta coisa boa, né? E eu agradeço a presença de vocês, foi uma tarde gostosa. E deixa aí, bom, ela falou tudo, nem tenho o que falar, né? Um grande beijo, um ótimo final de tarde para vocês, fiquem com Deus.
Beijão aí.